tarde, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Hoje mais um Café com Especialista. Antes nós tínhamos um formato que era presencial e aí depois da pandemia começamos a fazer esse formato online, que tem sido muito bacana, que está permitindo reuniões como essa hoje junto com o Adriano. E então também, Adriano, muito obrigado pela tua presença, um prazer enorme estar recebendo você aqui. A gente já se conhece faz um bom tempo, né? Desde a época do JP Morgan. Então, uma satisfação enorme estar recebendo você aqui. Obrigado. Aristeu, bom, primeiro obrigado aí pelo convite, pelo espaço, né? Como você colocou aí, a gente já é parceiro aí de longa data, né? De mercado, acabamos virando aí amigo, né? Colega aí de profissão. E é um prazer aí poder falar um pouquinho aqui da Molt, falar um pouquinho aqui da nossa proposta, o que a gente está vendo. E estamos à disposição aí, vamos lá. Tá joia. Adriano, o formato que a gente pensa aqui para esse café com especialistas é justamente um bate-papo, uma conversa, como se estivéssemos numa mesinha conversando. Então, vamos tocando e vamos ver onde que a gente vai parar aqui com essa conversa. Claro, melhor ainda, sem roteiro é melhor. Exatamente. Adriano, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais você, queria que você contasse um pouco da trajetória do Adriano e, na sequência, a trajetória da Molt e quando que isso casou. Tá bom, vamos lá, vou tentar ser resumido aqui. Bom, eu tenho mais ou menos aí uns 20 anos de carreira, né, na indústria de investimento. Eu comecei, na verdade, ali em 99. Na verdade, eu caí no mundo de investimento meio por acidente, né? Eu comecei numa financeira lá no Rio, chamada Leca, que era bastante tradicional na década de 80, ali com o DTVM. Depois eles viraram uma financeira. Comecei lá estagiário, fui subindo, virei gerente financeiro lá relativamente novo. E aí, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, ali 20, 23, 24 anos, eles estavam abrindo um family office, consultoria de investimento, ainda bem no início, assim, eu estou falando isso em 2002, 2003, alguma coisa assim. E aí eu fui, enfim, sem saber nem o que era CDI, basicamente. E aí fui tomando gosto, fui aprendendo, trabalhei bastante, né? Eu tive... Apesar da empresa ali ser... Ela era uma empresa de porte pequeno, você tinha o benefício ali de fazer bastante coisa, né? Então eu rodei muita área, enfim, eu era curioso, fui muito amassado ali, comi muito barro. E ali começou basicamente a minha carreira. Depois eu fazia uma parte de assessoria de investimento, um pouco aí do que é o advisor hoje em dia, né? Depois eu fui para a Opus ela era sócia majoritária da Ágora, e eles tinham um projeto lá de fazer da Ágora, muito mal comparando, que é a XP hoje em dia. Então, já tinha um conceito de plataforma de investimento, também tinha uma assessoria para clientes de wealth. E aí eu saí, aí eu vim para São Paulo, assim, em 2009, vim para o JP Morgan. O JP Morgan estava remontando a gestora, o Asset Management aqui no Brasil. E aí foi super legal, porque eu peguei do começo, né? Você tinha uma prateleira longa lá, grande, né? Que ia desde produtos locais até produtos internacionais, que está bastante em voga aí hoje em dia. Fiquei lá 7 anos, foi uma experiência bem legal. Aí eu saí e aí eu caí aqui na Molt também, né? Acho que às vezes a gente não projeta muita coisa, as coisas vão acontecendo, né? Então eu saí em 2016, saí numa época que você tinha fechamento líquido de gestoras aqui no Brasil. Renda variável era palavrão naquela época, agora até está voltando a ser um pouco, né? Mas enfim, e era um momento super difícil e tal. E aí eu tive uma colega aqui que me apresentou para o pessoal da Molt, deu um fit. A Molt tinha mais ou menos um ano aí nessa estrutura atual, aí, um ano e pouquinho de existência. E aí eu entrei aqui Peraí que meu celular está falando sozinho aqui. Entrei no início de 2017, peguei a Molt ainda bem no início, assim, né, em termos de AUM e tal, e cá estou. Então estou desde 2017 aqui, há cerca aí daqui a pouco vai fazer 5 anos aqui na gestora, e tem sido uma experiência fantástica, assim, em todos os sentidos, assim, em termos de aprendizado, oportunidade,
crescimento profissional e pessoal, enfim, eu estou super satisfeito. Legal, Adriano. E eu acho que o nosso primeiro evento lá no JP Morgan, se eu não me engano, foi em 2014, né? Eu lembro que nós fizemos 3 eventos lá com clientes, foi super sucesso. A data eu não vou conseguir lembrar, eu sei que já tem um tempinho, foi dos primeiros ali que a gente começou a fazer, a gente fazia em parceria aí com alguns escritórios de investimento, e um dos primeiros foi você lá no JP, era um modelo super legal, né? Que dava para aprender, interagir, trocar ideia, né? Era bem bacana mesmo. E era evento petit comité, né? Ou seja, poucos clientes para justamente nós podermos interagir e trazer a experiência de proximidade do gestor, que até então, como você falou, você tinha muito aquele negócio renda fixa, coisa mais conservadora. E quando você traz uma gestora de porte que abre as portas e começa a falar de variável, de internacional, gostava muito das palestras do Júlio, né? Júlio Calegari, exatamente. Cara, espetacular, né? Ele O sempre que é aquele jeitão legal, pacato. e o que é bacana é que hoje em dia, né, isso ganhou uma escala absurda, né? Hoje em dia a gente pode bater um papo aqui, óbvio, que eu não vou ter de repente a mesma qualidade do Júlio, mas enfim, a gente consegue trocar uma ideia aqui e isso ficar disponível, né, para um público assim enorme, né? E que eu acho que foi um dos grandes amadurecimentos aí do mercado, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso à informação, os gestores estão muito mais disponíveis, né? Eu sou de uma época, quando eu fazia fundo de fundos, né, escolhia gestor e tal, acessar gestor era muito difícil, quase ninguém conhecia gestor independente, né? Hoje em dia, você falando de uma gestora independente aqui, todo mundo conhece. Sim. Né? Tanto a empresa quanto o gestor. Antigamente, a própria gestora acaba fazendo as próprias lives, né? Elas acabam fazendo os próprios eventos online delas. Exatamente. Eu lembro, tinha os cafés da manhã, era muito bacana, era muito legal. Exatamente. Então, isso eu acho que a indústria melhorou muito, né? Acho que a tecnologia permitiu aí um acesso à informação, conhecimento e os gestores independentes poderem abrir as portas, né? Hoje em dia, acho que eu falo que assim, o quão mais você conhecer o bastidor da cota, que basicamente é você saber quem está gerindo, como é que é o processo, qual é o histórico, você fica mais confortável e menos suscetível a fazer besteira, entre aspas, né? No curto prazo, ali no calor do momento, né? E falando em bastidor, eu ia deixar essa pergunta para depois, mas vou trazer ela para agora aqui. Uma das perguntas que a gente recebe aqui e recebi nós pedimos lá para as pessoas mandarem algumas perguntas, nós recebemos algumas perguntas e sempre tem aquela dúvida de que o gestor ele compra algumas ações e fica sentado lá esperando e não tem a velocidade de um trader que compra e vende e tal. E normalmente eu falo que não, que o fundo ele é ativo, né? Ele tem um trader lá dentro para colocar no fundo. A questão é a estratégia, né? Eu queria que você contasse um pouco, porque às vezes a gente vê o mercado caindo e fala, pô, por que eu não saí do fundo? Ah, mas o fundo tem 30 dias de resgate. Então, não por isso que eu sempre falo, é diferente você olhar o que um trader faz do que um gestor de um fundo faz, né? Isso. Conta um pouco para a gente como trabalha um gestor de um fundo, como é que é a agilidade dele na troca de papéis, na compra, na visão de cenário? Eu vou falar assim, a nossa realidade, eu acho que tem algumas coisas aí, a boa parte das coisas aí se assemelham aí para outros gestores, né? Então, assim, o que a gente é aqui? Né? A gente gera recursos de terceiro com a proposta de gerar retorno diferenciado comparado ao mercado, né? E aí a nossa base de comparação, dependendo da estratégia, vai ser o CDI ou vai ser o Ibovespa, né? Qual que é o racional? Se eu não quero algo que eu queira correr risco, eu vou para uma renda fixa passiva ou eu vou comprar um ETF que vai reproduzir basicamente o Ibovespa, né, a custos muito baixos. Se eu me propor a bater o mercado, eu vou ter, obviamente, um custo maior que comparado a uma gestão passiva,
Só que, obviamente, que a minha proposta é ter retornos significativamente superiores à gestão passiva, né? Então, o meu fundo de ações ele tem um retorno anualizado de mais ou menos uns 10, 12 acima do imóvel. O meu fundo multimercado, que é um long and short, ele tem um retorno anualizado de 5% acima do CDI, e o meu long base ele bate tanto a bolsa quanto o CDI nos últimos 2 anos e meio. E aí, para a gente fazer isso, porque, obviamente, tem que ter uma estrutura por trás, né? Gerar alfa, ou seja, você ganhar dinheiro do mercado é algo muito difícil, né? Que em tese não é realmente para todo mundo conseguir. E aí, para você conseguir isso, acho que você tem que ter algumas coisas. Primeiro, você tem que ter um histórico. Então, assim, os 2 gestores aqui, eles têm quase 20 anos de cota, gerindo recursos de terceiro, que eu acho que é bem diferente você gerir recurso próprio, seja da sua carteira ou da carteira de uma pessoa, de uma família ou de uma tesouraria de um banco, você ter diferentes investidores embaixo, pessoa física, fundo de pensão, family office, etc. e tal, e você tem uma exposição muito grande, porque todo dia ali eu estou publicando a minha cota e as pessoas estão me chamando de gênio ou de jegue. E você tem que ter um emocional, obviamente, né? uma inteligência emocional por trás, que às vezes é tão ou mais importante quanto ali a questão matemática, saber fazer a conta. Então, basicamente, aqui nós somos 2 gestores. Você tem essa figura do trader também, que fica ali mais no dia a dia dando as ordens, pensando em estruturas de implementar. E a gente tem um time de análise aqui, que são 8 pessoas hoje em dia, que ficam basicamente ali analisando empresas. Então, hoje em dia, a gente cobre 130 companhias. Esse time aí também já é bastante sênior. E, basicamente, o nosso trabalho aqui é a gente tentar identificar oportunidades de investimento. E oportunidade de investimento, né, no nosso caso, não é somente necessariamente comprar. Pode ser vender também, que a gente tem estratégias que permitem ficar vendido, ou você fazer o que a gente chama de valor relativo, ou o termo, né, que é o nome da estratégia, que é o long and short, que é você, eu acho que uma ação vai subir mais que a outra, ou vai cair menos que a outra, e aí eu monto o par. E para você saber identificar essas oportunidades, você tem que ter um estudo muito profundo e muito tempo de estudo. Então, você tem que acompanhar a empresa já há algum tempo, você tem que entender, né, como que a empresa ganha dinheiro ou perde dinheiro, que vai desde a parte quantitativa, que eu acho que uma pessoa que quer entrar no mercado, acho que tem uma matemática apurada, né, quem está ali no dia a dia do investimento, eu acho que é um primeiro passo, mas é um primeiro de muitos, assim. E aí tem toda a parte qualitativa também, que eu acho que você vai desenvolvendo com o tempo, até você ou a empresa, né, a gestora, criar a sua identidade, a sua forma de conseguir ganhar dinheiro. E isso leva tempo, né? Então você tem que, para você ver realmente assim, se aquele time ali ou aquele gestor ele é ganhador no longo prazo, acho que ele tem que ser testado em diferentes ciclos. Então, você pega ali como é que foi 2008, ou greve dos caminhoneiros, ou o Joesley Day, ou a bolha da Nasdaq, ou as crises lá da década de 90. E aí você vai vendo se o gestor tem aí um histórico consistente. E você tem que ter também, não sei se eu estou estendendo muito aqui também, mas você tem que ter os incentivos corretos, né? O que faz com que aquela empresa todo dia acorde de manhã morrendo de fome, debruçada ali nos estudos, nas teses de investimento, nas discussões, conversando com as companhias, tendo provocações, se o que está na carteira faz sentido, não faz, que é que eu acho que é o alinhamento correto também, em termos de remuneração, de oportunidade, de meritocracia, que é uma parte que é simples de você falar. Eu posso vir aqui dar um discurso lindo de como que a gente faz, como que a gente funciona, todo mundo geralmente dá um discurso super legal, só que você aplicar isso é um desafio, né? Isso passa muito pelo time estar sempre motivado, né? Que é a parte até de empreender, né?
que é de gerir o business, né? Que entra, aí você tem a outra parte, aí você tem a parte da gestão, e você tem a parte da administração da empresa, da gestora, né? Em termos de, pô, você está atento à oportunidade de trazer pessoas, eventualmente substituir pessoas que você acha que não estão na mesma sintonia, você ter, pô, os incentivos corretos, você não ficar desatualizado, ou então não sentar num berço esplêndido em momentos que você vai bem, também não panicar completamente quando você for mal, enfim, ter a inteligência emocional, ficar centrado no processo. Então, acho que assim, porque a gestão de investimento é um negócio diferente. Quando você vai na concessionária e compra um carro, a chance da sua expectativa ser atendida, ela é relativamente grande, vai. Ele vai vir lá com a direção, é tangível, né? Trava elétrica, você vai dirigir, se fala que é de 0 a 100 em 10 segundos, provavelmente ele vai ser, o seu for vai ser 11, 9, etc e tal. Mas a chance de você se frustrar com um produto é relativamente baixa. Eu vendo algo que eu não consigo te garantir, que é uma rentabilidade diferenciada no longo prazo. Né? E eu não consigo te falar, mês passado foi ruim, mas pô, nos próximos 12, 24, 36 meses a gente vai conseguir entregar. Eu não posso nem, eu não consigo nem posso isso porque a Anbima e a CVM, né, elas não permitem, porque é algo realmente impossível você prometer rentabilidade. Então tanto que tem um disclaimer lá, né? Rentabilidade futura não é garantia rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Exatamente. Então é diferente, assim, eu sou investidor, eu compro uma ação, sentei nessa ação, vou carregar durante 5 anos, ela vai cair 50%, depois ela vai subir 100%. Pô, faz isso cai 50, sobe 200, vai ficar positivo. Pô, foi um trade bom, tal, não sei o quê. Quando você faz isso dentro de um fundo de investimento, você pode até ter isso também, mas você tem que ter outras coisas, senão a volatilidade muitas vezes te mata, né? E aí, de novo, você não está gerindo recurso para você está gerindo recurso para terceiros dentro de uma proposta, uma filosofia, um mandato de risco, é um ambiente que é muito competitivo, você tem muito concorrente, todo mundo querendo, é um business rentável, né? Então todo mundo quer fazer parte, é fácil você ser substituído, não é só o cara apertar o botão, resgatar e alocar no vizinho. Então, você tem que estar com a barra assim, sempre lá em cima. Assim. Você cochilou, dormiu no ponto, acomodou, o bonde te atropela mesmo, literalmente. E como é que nós estamos? Hoje são quantos veículos de investimento dentro da Molt? Hoje a gente tem 3 grandes estratégias. O que a gente faz aqui é só renda variável, né? Então é o mercado de ações. Sim. A gente cobre ações brasileiras e já há cerca de 3 anos. A gente cobre ações lá fora também. O Bruno já voltou? Oi? O Bruno já voltou? O Bruno voltou. O Bruno tá com a gente aqui full time desde o começo do ano. Legal. Então a gente tem 3 grandes estratégias. Um é o FIA, que é uma carteira comprada em ações brasileiras, com o objetivo de bater o Ibovespa no longo prazo. O fundo tem 7 anos. Ele tem um retorno aí, anualizado aí, Ibov mais 10, Ibov mais 12 aproximadamente. Muito bom, né? Aí a segunda estratégia, né, da mais antiga até chegar na mais nova, é o Equity Hedge, que na verdade é um fundo long and short, né? O long and short é você ter posições relativas, né? Então, por exemplo, eu compro uma ação do Itaú e vendo uma ação do Bradesco, só um exemplo, tá? Então, se o Itaú subir mais que o Bradesco, eu ganho dinheiro, ou se o Itaú cai menos que o Bradesco, eu ganho dinheiro. Ela não tem uma dependência da direção do mercado, né? Então, eu vou fazendo vários pares lá, e aí, se esses pares, né, a minha posição comprada for melhor do que a vendida, eu ganho dinheiro. É uma estratégia aí que ela busca CDI mais 5% ao ano, com a vol de 5%, que é mais ou menos o que ela entrega
nesses últimos 5 anos e meio aí de fundo, né? Que para um fundo multimercado que busca entregar bem acima do CDI é aceitável, né? Ele é bem competitivo, assim, se você botar qualquer fundo assim comparado com ele. E aí, por fim, a gente lançou no início de 2019 a estratégia mais flexível aqui da casa que a gente tem, que ela pode fazer tudo, na verdade, que é o long bias. Então, ele oscila bastante a posição comprada, o net, né, que a gente chama. Quando a gente lançou até o final do primeiro semestre desse ano, a gente basicamente virou entre 50% e 80% comprado. Nesses últimos 4 meses, né, a gente teve uma leitura até acertada aí de que a gente estava entrando no final de ciclo aqui no Brasil. A gente foi trabalhando abaixo de 50%, a gente conseguiu proteger bem assim, o fundo, né? E a posição comprada, ela pode ser uma carteira comprada aqui no Brasil de ações, que basicamente é uma réplica do FIA, né? E aí a gente determina o percentual que a gente quer ter disso. A gente pode ter uma carteira comprada lá fora e a gente pode ter índice aqui, aí o índice a gente oscila bastante, ele dá bastante agilidade, ou ter índice lá fora, comprado ou vendido, a gente faz também valor relativo, a gente faz o long short. Então, no final das contas, ele é um fundo assim que ele é posicionado para tentar estar com a posição comprada de acordo com o ciclo, né? De diferentes formas essa compra, e além disso ele tem fontes de retorno que não dependem da direção do mercado. E além disso ele pode ficar vendido no papel se a gente achar que ele está caro, está sobrevalorizado. E aí esse fundo ele usa um pouco aquele conceito de retorno absoluto, né? Que parece às vezes que é um termo que a gente usa quando não consegue dar um target de retorno, né? A gente fala que é retorno absoluto. Mas basicamente o que a gente quer no mercado de alta, assim, conseguir surfar aí parte desse movimento. E mercado de alta não estou falando 1 mês, 2 meses, a gente está falando um ciclo. Sim. Depois, quando a gente falar de cenário, eu posso explicar um pouco melhor. E num cenário de queda, tentar estar mais encolhido e aí, independente do cenário de alta ou de queda, está gerando retorno de outras formas, né? E se pegar nesses últimos 2 anos e meio, ele bate assim de longe tanto o Ibovespa quanto o CDI. Então, essas 3 são as 3 grandes estratégias. A gente lançou no começo do ano passado, a gente entrou no segmento de previdência privada. E vocês são super fortes aí. A gente começou com a estratégia do FIA, né? Que acho que faz todo sentido, né? Assim, previdência, em tese, todo mundo tem que ter um horizonte bem longo, né? A pessoa não deveria se preocupar com a eleição do ano que vem, né? Você tem que estar pensando aí para 10 anos, 20 anos, né? Que acho que casa bem aí com o conceito de uma estratégia de ações. E a gente deve aí estamos estudando um pouco as limitações da SUSEP para reproduzir a estratégia, né, dos fundos 555, que é o não previdência, A gente está pensando em lançar um long and short também, né? Mas assim, a gente vê um oceano de oportunidade em previdência que basicamente ela começou a se sofisticar de uns 5 anos para cá. Sim. Você sabe disso melhor que antigamente era só a renda fixa, NTNB, ou uma bolsa passiva, meio balanceado. E nesses últimos 5 anos, gestores independentes, a legislação melhorou, e aí os gestores independentes começaram a entrar, e eu acho que esse é um movimento aí que está só no início. Você pode, inclusive, investir internacional agora também na previdência. Pode investir lá fora. Enfim, hoje em dia... A piscina vai ficando grande, né? Exatamente. Então, você pega aí um estoque qual o tamanho de previdência privada aí? Deve ter o quê? Deve ter quase um tri aí, 700, 800 mil, estaria. E, 80% disso está em renda fixa ainda. Sim. Então, assim, acho que é um movimento estrutural aí. Você pode falar, porque CDI subiu agora, tal, tem preocupação com a eleição, talvez dê uma desacelerada, talvez, mas assim, se olhando algo para mais 5, 10 anos, eu acho que essa indústria aí vai se sofisticar muito ainda, né? E o que é interessante que a gente estava conversando, um dos seus fundos de previdência, ele serve para
outros fundos comprarem cotas dele, né? Então, fundos montam estratégia usando a estratégia de renda variável de vocês, né? Sim, porque a Previdência, né, acho que essa norma aí tem uns 2 anos mais ou menos, antigamente, para você ter um fundo de fundos, você tinha toda uma complexidade de estrutura de taxa, que não podia ter sobretaxa, então ficava bem difícil você ter um fundo de fundos, né? E hoje em dia não, eu não sou expert não, tá? Estou aqui tentando me virar aqui, mas está indo bem. você tem o tipo 1 e o tipo 2 na Previdência. Eu não sei exatamente o que é um, o que é o dois, mas, enfim, resumindo, um determinado tipo é para a pessoa física, o investidor, comprar diretamente, né, através do plano de previdência, e o tipo 2 é um fundo de fundos, né, de previdência privada que compra a estratégia, mas, no final das contas, o fundo investido é o mesmo. Ah, bacana. E Adriano, falando a gente estava falando ali de como que o fundo opera, como que é feita a tomada de decisão, o que faz, e tem um contexto por trás disso, né? Ou seja, todas as alocações têm um pano de fundo num cenário econômico. Sim, pode falar. O que vocês estão enxergando de cenário agora? Porque nós vimos relativamente bem até julho, né? Junho, uma espiral bem positiva para o Brasil e de repente a gente viu o negócio meio degringolando. Vários bons gestores meio pego até de surpresa com algumas coisas, o político intervindo bastante, né? Você vê ali no Senado, o Rodrigo Pacheco é candidato e está ali legislando sobre o governo que ele é contra. Então, assim, verdadeira confusão. Uns conflitos meio esquisitos, né? Então, com base nisso, como vocês estão enxergando o cenário para frente, né? As alocações, expectativa para o mercado, para crescimento. Dá um pano de fundo para a gente, por favor. Eu vou compartilhar aqui. A gente vai entrar no político aí, obviamente, porque não tem como fugir. Tem como fugir. Mas eu vou tentar antes assim dar um contexto assim um pouco mais de médio e longo prazo. Eu acho que fica mais fácil da gente entender assim a big picture aí, né? E aí depois a gente tenta entrar um pouco mais nesse calvário aí que a gente está vivendo. Rapaz, você está vendo a apresentação aí? Tô sim. A bola de cristal você deixou ela carregando, né? Que acertar a tendência hoje tá bem complicado. Tá difícil. Mas assim, basicamente, como é que a gente está vendo, até antes de entrar no Brasil, né? Primeira coisa assim que a gente olha com um pouco de ressalva assim é o mercado lá fora, né? E eu estou falando do mercado acionário americano. Por quê? A gente gosta muito a gente é uma casa fundamentalista que usa a abordagem lá do bottom-up, que é basicamente se analisar de baixo para cima, né? Então você analisa a empresa, né? Os aspectos quantitativos, qualitativos, tenta identificar, enfim, o preço versus o que a gente entende que é o valor. Mas a gente gosta também de confrontar, né, as alocações com a nossa visão de ciclo de mercado, né? Ou seja, os mercados eles sempre funcionam em ciclo, né? Então, se você olhar o mercado lá fora, basicamente a gente está vivendo um ciclo que começou ali depois da grande crise financeira ali de 2008, né? E aí a gente teve uma injeção absurda de dinheiro e aí a gente vem basicamente trabalhando no mesmo modus operandi desde então. Então, o Fed lá dá ração para o mercado, juro muito baixo, e isso obviamente faz com que o dinheiro vá para risco, né? Vá para o mercado acionário, né? E aí a gente teve ali um blip ali na pandemia, né? Que deu aquela barrigada, mas a gente aumentou a dose da ração para doses nunca antes vistas, né? E aí nunca antes vista, né? E aí a festa continuou. É óbvio que você tem também aí, né, empresas lá fora sólidas, né, que cresceram muito e geram caixa, né, essas gigantes aí, Google, Amazon, Facebook e por aí vai.
que a gente fica cético olhando para frente? Por que a gente acha que o ciclo lá nos Estados Unidos está começando a chegar ao fim? A gente acha que essa forma, né, esse modus operandi desde 2008, ele está se exaurindo, né? Então... Até porque dinheiro tem limite, né? Dinheiro tem limite, exatamente. E está começando a chegar essa conta, né? Então, a gente está começando a ver uma inflação mais persistente. Essa inflação ela vai acarretar num aumento de custo de capital e a gente acha que, em algum momento, esse ciclo virtuoso aí que a gente vem já nos últimos 10, 12 anos, ele vai chegar ao fim. E aí a forma do investidor alocar recursos deve mudar. E uma das coisas que a gente acha é que nesses últimos anos, assim, as ações classificadas como crescimento, que são empresas que você investe agora, né? E aí você tem uma perspectiva de crescimento muito grande para lá na frente ela começar a rentabilizar isso, gerar caixa e começar a ter aí o retorno, né? Esse tipo de investimento, como o juro era muito baixo, você teve uma explosão, porque quanto menor é o juros, né, menor é o teu custo de oportunidade, você abre mão de prazo, né, para ter um retorno maior lá na frente. A partir do momento que você começa a ter um ambiente inflacionário, né, e o juro ele começa a subir, você começa a encurtar a duration, né, o prazo médio de recebimento do fluxo de caixa. E aí a gente acha que esse tipo de empresa, aqui obviamente eu estou generalizando, né? Óbvio que vão ter histórias que, independente do juro subir, vão ser histórias vencedoras, mas de uma maneira mais generalizada falando, esse tipo de ativo ele tende a sofrer. E aí o que a gente acha é que o mercado ele continua... Esse tipo de ativo você fala um ativo... Ações de crescimento. Tá. E aí, quando você começa a ter um ambiente inflacionário mais persistente, isso provavelmente vai começar a bater na margem das companhias, né? O custo vai começar a subir, né? A mão de obra, insumos e por aí vai. E a gente pode até derivar isso também mais estruturalmente, né? Olhando um pouco mais aí, até botando um pouco de geopolítica aí, olhando num prazo maior, com essa certa divisão que está tendo, né, entre o mundo ocidente e o oriente, e a preocupação que a pandemia trouxe de você ter um único fornecedor global de suprimento, né, de matéria-prima, né, que é a China, isso provavelmente vai ser mais inflacionário para o mundo. Você vê pelo frete de container para quanto foi, né? Saiu de $2 mil para $15 mil. Aí você só tem que dividir um pouco o que é pontual em função do choque que a pandemia causou, e talvez o frete seja um pouco isso, do que é estrutural. Então, assim, a China não é mais aquele modelo que era uma mão de obra super barata que exportava deflação para o mundo. Ela está mudando essa matriz econômica, né? Ela está exatamente, exportava deflação. Mudando a fonte de energia. Ela tem uma política de longo prazo, que às vezes é difícil para a gente aqui entender, mas claramente é uma agenda que está começando a criar atrito com os Estados Unidos, e aí, consequentemente, os Estados Unidos, junto com a Europa e a Austrália e Japão, eles já estão vendo formas de depender menos da China, né? Então, você não pode hoje em dia ter, né, que acho que é um dos grandes questionamentos, ter um lugar só que produz chip para a indústria de automóvel, né, que é, sei lá, China, Taiwan, etc. e tal. São poucos provedores, né? Isso é um gargalo absurdo. Então, esse tipo de discussão no longo prazo deve ir ganhando cada vez mais peso, e isso, assim, é inflacionário para o mundo. Então, quando a gente olha tanto essa questão do ciclo, né, da inflação voltando, o custo de oportunidade subindo, assim como essa questão mais estrutural, a gente entende que o ciclo do mercado americano está chegando ao fim. Agora, vai ser mês que vem, vai ser amanhã,
vai ser daqui 6 meses, é óbvio que isso é muito difícil de cravar, mas a gente olha com bastante reticência assim, o risco do mercado acionário. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente acha que a gente já está na fase mais avançada de final de ciclo. Eu até não expliquei esse gráfico aqui, que seria a primeira coisa que eu deveria ter feito, mas basicamente a linha cinza, que a gente fala que a economia é o PIB, né? E o preço dos ativos, você pode considerar que é a bolsa, vamos colocar a bolsa, que é mais fácil aí o exercício, né? E o que acontece geralmente? Você pegar o Brasil ali, né, 2015, estava vindo já de uma recessão forte, 2016, você teve mais um ano aí, você teve 2 anos aí de contração, mas ali no início de 2016 o mercado está sempre na frente, né? Por isso que a linha azul ela sobe antes, ela cai antes do que a economia, porque o mercado está sempre na frente da economia, né? E ali, basicamente, quando você teve o impeachment, e aí com aquela agenda econômica que o Temer implementou, o mercado ele já antecipou a melhora estrutural que aquilo traria, né? Então, basicamente, ali na nossa visão, ali começou um ciclo novo, e aí o juro futuro ele respondeu, né? Não sei se você lembra, o juro chegou a bater 17, o juro futuro ao ano, a Selic a 14,25. Compramos muita renda fixa pré nessa época. Então, bem feito. E aí o que aconteceu lá, né? Quando o mercado viu a agenda e a capacidade de execução, o mercado antecipou. E aí o pré afundou, a bolsa naquele ano subiu, se eu não me engano, 35%, o dólar cedeu, e a gente veio num movimento favorável, né? Um ciclo favorável, né, em termos de economia e de ativos, desde aquele período até mais ou menos aí o início desse ano, né? O que a gente está vendo agora, né? Isso eu não estou nem entrando ainda no político, tá? Nessa nossa loucura aqui. O que a gente está vendo agora é que o ciclo ele foi chegando ao fim, que é o quê? Veio a inflação, não vou nem entrar no mérito se o Banco Central acertou, errou, tal, não sei o quê, mas o fato veio a inflação, a gente teve que subir juros. Quando você sobe juros, né, os ativos de risco comprimem, porque o custo de oportunidade aumenta, né? E aí você tem uma migração do ativo de risco para a renda fixa. O mercado ele antecipa isso, né? Eu acho que o que aconteceu é que o aperto está sendo muito maior do que se imaginava. E o mercado já está vendo uma economia crescendo menos já no ano que vem. Então, o que acontece? O mercado ele já começa a precificar, essa linha azul ela cai antes, né? E a economia, daqui para frente, ela tende a desacelerar. Então, a gente acha que o Brasil está mais avançado nesse fim de ciclo. Os ciclos aqui no Brasil, obviamente, eles são mais curtos do que nos Estados Unidos, né? Que a coisa lá é mais organizada. Só que aí, olhando para frente, né, que é a pergunta que você fez, a gente acha que assim, você está chegando num ponto que você já tem uma série de premissas negativas incorporadas nos preços, tá? Não é que eu tô querendo dizer aqui que a gente está ultra otimista, que é para, sei lá, comprar a bolsa, fechar o olho, que daqui 6 meses vai subir, não é nada disso. Mas você começa já a incorporar premissas muito negativas para justificar o preço de várias companhias listadas na Bolsa, né? Quando eu chego aqui e conto a história do Brasil, a primeira coisa que uma pessoa vai querer fazer é sair correndo do mercado de ações. Eu vou falar que aqui o juro longo está 12 e que o governo está ameaçando furar o teto, né? Vai furar, que você tem uma eleição dos extremos no ano que vem e que a gente vai crescer menos do que a gente imaginava. Pano de fundo horroroso, né? Cara, vende isso agora. Só o que acontece? Tudo isso que eu falei, de certa forma, já está precificado no mercado. O mercado hoje em dia precifica uma eleição que é Lula contra o Bolsonaro,
o mercado já tem aí, nos modelos aí que o pré bateu aí 12,5%, que é um governo que vai furar o teto. Então, todo esse noticiário negativo, de certa forma, ele já tá bem incorporado, né? Acho que a pergunta que fica muito, que dá muito ruído, a gente vai abandonar completamente a política fiscal lá que começou com o Temer, ou a gente está fazendo um telhadinho extra aqui, mas a gente vai seguir minimamente, né? Se a gente falar que a gente vai abandonar completamente, né, e volta lá para aquele assombro que foi ali de 2011 ali até 2015. Padrão Dilma, né? Exatamente. Cara, a bolsa tá cara, é verdade. Agora, se você entende que a gente vai ter aí uma certa disciplina fiscal, e que a gente não vai voltar lá para aquela matriz econômica antiga e criativa e tenebrosa que a gente vivenciou, você olha no longo prazo, você tem muito ativo que está muito, muito barato e com uma diferença, né? Eu acho que acho que a memória que a gente tem ali daquele período, ela ainda está muito presente, né? Eu estou falando aí de Você pega a bolsa nesse período, ela veio de lado, né? A bolsa caiu ali, né? Teve 2 anos ali que, somado, acho que ela caiu. E aí, porque eu acho que as pessoas elas ainda têm assim, um pouco, o juro vai subir, vai para 11, sei lá quanto, 12. Então, vai ser uma mega recessão, a bolsa vai cair muito. Porque naquele período lá de 14, 15, a bolsa caiu muito, foi um período terrível para ações, né? E o momento hoje em dia é muito diferente, né? Porque naquela época você tinha os indivíduos e as empresas muito alavancadas. E aí você teve que fazer e o governo, né? Você teve que fazer uma desalavancagem muito grande, que foi muito custosa, né? Você teve que jogar a economia lá para baixo para fazer toda essa desalavancagem, né? Hoje em dia isso é muito diferente. Hoje em dia, apesar de você ter um desemprego alto, os indivíduos não estão tão endividados assim. Você na margem tem, né, geração de emprego, é óbvio, muito longe do que a gente gostaria. As empresas, né, elas estão muito capitalizadas, assim, basicamente em todos os setores que você olha. O pessoal levantou muito dinheiro nesses últimos 2 anos na Bolsa, emitiu dívida, né? A dívida estava barata também, foi no mercado de capitais, que estava super receptivo. Então, elas estão muito capitalizadas, né? Então, é um ambiente assim que a gente acha que macroeconômico é diferente, e em termos de empresa também é muito diferente, né? Você olha as estatais, né? O que foi feito, né, de melhora numa Petrobras, no Banco do Brasil, e por aí vai. Então, a gente acha que, sim, você tem que, às vezes, procurar separar um pouco assim, o que foi aquele período ali de 14, 15, né, que foi muito complicado mesmo, para o que a gente está vivenciando hoje em dia, que é óbvio que é difícil, né? O juro alto ele desloca muito recurso, é natural. Mas, assim, até aqui a gente acha que nem de perto é algo parecido com o que a gente vivenciou lá atrás, assim. Então, tentando responder de maneira clara, objetiva, assim, a gente hoje em dia vê mais oportunidade na bolsa, assim. A gente, nos últimos 12 a 18 meses, assim, é um dos momentos que a gente está vendo mais oportunidade. Que tem coisas muito baratas ainda, né, dentro do mercado, né? Empresas, bancos, assim, algumas coisas que tá num preço desde da crise ainda, né, que não anda. E são empresas muito lucrativas, né? Sim, exato. Agora, então, pode falar. Você não acha que o mercado ele está também, embora ele antecipa, ele está exagerando um pouco, porque assim, nós temos um monte de coisas positivas que foram feitas no governo, e eu sou a governo, tá? Mas só eu vejo, tem um cliente nosso que
ele é muito envolvido no agronegócio e ele tá super contente com a quantidade de rodovia, trens. Agora você pode levar um container em cima do outro. Então, assim, a ferrovia suporta isso, a tecnologia para escoamento da produção, que sempre foi gargalo para o Brasil, né? Você vê o Tarcísio entregando estrada toda hora, leilão de aeroportos, leilão de rodovia, leilão, vários ali acontecendo. A dívida Brasil, ela, pelo menos os dados que a gente ouve aqui, era para ser pior depois da pandemia e está melhor do que antes da pandemia. Quer dizer, você acha que o mercado ainda não precificou essas coisas positivas? A quantidade que você falou das empresas, as empresas estão apresentando resultados bem melhores do que os esperados. Isso, de alguma forma, não entrou no preço, né? Não, isso não entrou porque o macro está sendo preponderante, né? Então, assim, concordo com você, acho que sim, teve muitas melhoras aí, né? Principalmente agenda setorial, né? Então, a parte de infraestrutura, né? Sempre é gargalo do Brasil, né? Todo mundo sempre reclamou. Ferrovia, né? Você vai ter um pipeline de investimento absurdo, saneamento, o marco do saneamento, né? Você vai ver aí nos próximos anos, muito provavelmente, uma série de empresas de saneamento vindo na Bolsa, assim como tem no setor de energia elétrica. Você tem a questão de cabotagem, que eu não sei nem se já foi aprovado ou não, mas que está em discussão, concessões de rodovia, aeroporto. Então, é realmente uma revolução. Você tem a própria autonomia do Banco Central, né, que institucionalmente assim, é super relevante, principalmente num ano de eleição. Né? E quando fala de um governo intervencionista, quer dizer, ele não tem intervenção nenhuma na política do Banco Central, ele é livre e toca, né? Exatamente. Só que, assim, o que acontece, assim, é que eu acho que talvez a comunicação além dos problemas, já que eu não vou entrar aqui no mérito, né, que tem vários também, e é uma comunicação muito ruim, né? Péssima, né? Então isso dá muito ruído, né? Acelera o ruído, né? Quer dizer, já tem ruído normalmente, né? Que é o que o mercado menos gosta, né? Então, realmente, assim, às vezes dá a impressão de que falta você tem coisas boas acontecendo em determinados setores e tal, mas às vezes acho que falta um pouco a agenda mais macro, assim, macro no sentido de, eu estou indo para lá, naquele sentido ali. Usar o termo do momento, né? O forward guidance. Exatamente. E às vezes eu acho que o mercado fica meio perdido, né? Você vê, por exemplo, né, que é até uma posição que a gente tem nas carteiras, você vê a Petrobras. Uma hora fala que tem que sair um balão de ensaio, que talvez tenha que intervir. Aí, de repente, no dia seguinte fala que vai privatizar. E aí fica essa confusão e o que o mercado menos gosta é incerteza. Aí quando você mexe num elemento que foi, na verdade, a pedra fundamental ali daquele início de ciclo, que foi você controlar as despesas, ter um teto de gastos, né? A reforma da Previdência, né? Não, mas assim, a primeira coisa assim, que começou o ciclo ali de 16, sim. teto de gasto. Sim. Acabou a bagunça, agora a gente vai ter um orçamento. Que era a lei de responsabilidade fiscal do Fernando Henrique, né? A lei de responsabilidade, depois foi sucateada lá pela Dilma, né? E aí o Meirelles falou, não, agora peraí, antes de qualquer coisa a gente tem que ter um não pode gastar mais do que o que a gente arrecada. Basicamente é isso. Se quiser tirar de um lugar, se quiser dar para um lugar, tem que tirar de outro, para gerar uma receita, tal, não sei o quê. E mexer nessa pedra fundamental realmente foi muito delicado. E aí, de novo, mexer nisso e a comunicação. Só para polemizar um pouco a conversa. Eu penso, né? Assim, nós saímos 2020 de uma pandemia bizarro, jamais fora de qualquer precedente, e tanto pela profundidade dela quanto pela extensão dela, né? E aí você
no ano seguinte, quando você vai pagar a conta de tudo que aconteceu no ano anterior, vem um precatório em cima. Quer dizer, você já com as contas que você teve que imprimir dinheiro para... Porque todo mundo teve que fechar o negócio, não podia fazer nada. Quer dizer, você vê hoje essa inflação que a gente falou lá no exterior, da China, tudo, porque a cadeia de produção zerou, né? Quer dizer, o fluxo dos insumos ali para as entregas ficou tudo parado por causa do único fornecedor que era a China. Então, China parou, não entrega mais coisa para o mundo inteiro. Então, você teve que bancar muitas coisas. Então, assim, você aumentou significativamente a dívida pela emissão de dinheiro que você precisou fazer. Aí depois vem um precatório em cima. Não está sendo um pouco exagerado do seu ponto de vista? E olha, a gente não é político, estamos jogando conversa fora aqui na mesa de bar. O mercado, que eu estou vendo aqui, o futuro da Bolsa caindo 3 e a Bolsa caindo 2. O mercado está um pouco nervoso com isso, mas não deveria estar um pouco mais aceitando um pouco mais, porque não é que está quebrando teto de gasto, porque o ano passado foi um ano normal. É um ano que você teve um gasto super bizarro, quer dizer, você ainda vai cair no colo um precatório. Sim. Olha, eu concordo com você. Acho que assim, você olha o fundamento assim, nu e cru da economia, né? Você está tendo aí a gente está tendo um super ajuste de contas, né? Sempre bom lembrar isso. Só que o problema, né? Por que eu acho que o mercado fica muito nervoso? A tendência, né? É porque, vamos lá, agora a gente está... Quebrou uma vez que vai quebrar sempre. Tem isso, quebrou uma vez e vai quebrar sempre, e você não sabe muito bem como é que vai ser. Ontem teve a votação da PEC lá dos precatórios, né? Acho que é isso que o mercado está refletindo, né? Foi super apertado. Assim, eu não sei se tivesse perdido ou não tivesse votado, se o mercado ia estar caindo mais ou ia estar subindo. Assim, honestamente, eu não sei. Mas o ponto é que assim, você não sabe ainda o tamanho do buraco, você não sabe se esse buraco vai ser regulamentado por uma PEC dos precatórios ou não, porque tem que votar no segundo turno, tem que passar e a margem está apertada, e depois tem que aprovar no Senado, né? E aí, se passa no segundo turno, como é que vai ser no Senado? E se não passar no Senado? No Senado tem o Rodrigo Pacheco lá, né? Qual que vai ser o plano B? O plano B vai ser um decreto presidencial, sei lá, prorrogando, botando calamidade pública e prorroga o Auxílio Brasil. Então é isso que eu acho que deixa o mercado nervoso, porque ninguém sabe exatamente como é que a coisa vai desenrolar. Se falar assim, não, acho que assim, vai ser assim, assado, vamos gastar no máximo isso, e a gente jura aqui de pé junto que não vai gastar mais nada. Se existisse esse quarto rosa aí, eu acho que provavelmente o mercado acalmaria, só que eu acho que coisa está vindo muito atabalhoada, assim, né? E aí você sabe que... O Guedes fala que não vai, que vai cumprir, o Bolsonaro fala que vai cumprir, mas... Mas, enfim, falava-se que você ia arrumar alguma fonte de receita para não precisar furar o teto, né? E aí, fura o teto, aí aumenta o fundo eleitoral de 2 para 5. Aí tem uma emenda parlamentar. E aí fica essa confusão. E aí, até a gente acalmar, acho que são 2 coisas que tem que acontecer. Acho que a temperatura lá em Brasília tem que baixar um pouco, tem que ter um pouco mais de clareza assim, de como é que vai ser a regra do jogo. E eu acho que a gente tem que começar a ver também a inflação fazendo a curva. Sim. A hora que a inflação fizer a curva, falou, cara, bateu o raio, eu acho que dá um pouco mais de previsibilidade para você saber até onde vai a taxa de juros, né? E aí, a partir daí, acho que todo mundo consegue pensar um pouco melhor. Tá bom. Adriano, muito obrigado. Cara, tinha falado ali um papo de uns 30 minutos, já estamos 1 hora. Mas é muito bom. Eu acho que exatamente conversa de bar não tem esse esquema de tempo. A gente vamos falando e vamos deixando a vida levar, porque Só faltou a cerveja aqui, né? É café, né? Vamos. Então, mas te agradeço demais aí pelo tempo, pela dedicação, pela explicação que você ofereceu aqui para a gente.
e com certeza vão continuar sendo bastante parceiros aí de vocês. Já somos, a gente já, desde sempre, você sabe que a gente gosta muito da gestão de vocês. Então, Adriano, obrigado de coração e espero você aqui presencialmente para conhecer o escritório. Vamos marcar sim. Legal, obrigado e parabéns pela iniciativa. Eu acho muito bacana esse tipo de fórum. E pode contar com a gente aí que a gente está à disposição. Tá bom. Adriano, obrigado. E curte a nossa página, compartilhe o vídeo, não esquece não, tá? Legal, pode deixar. Então tá bom. Pessoal, Valeu, obrigado. obrigado. Abraço aí. Valeu. Pessoal, obrigado. Boa tarde para todos. E não esquece aí, deixa o seu like, que agora no YouTube é like, né? Então, vamos lá, compartilha se você gostou desse bate-papo, que vamos ter a cada 15 dias um novo especialista aqui para debater com a gente, tá bom? Um abraço. Valeu, Adriano. Obrigado, Obrigado. abração. Falou.